O mês de julho já está quase acabando, mas julho é o mês que foi escolhido para conscientização contra dois tipos de câncer que são muito comuns, o câncer de cabeça e pescoço. E hoje nós convidamos aqui no Jornal TV Sul o Dr. Diego Rocha Moreira, que é cirurgião de cabeça e pescoço, para falar sobre a campanha Julho Verde, ele que é do Hospital Albert Sabin. Dr. Diego, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Quais são os principais sinais desse tipo de câncer que a gente ouve falar pouco, né? Mas por isso é importante falar sobre isso sempre. Essa campanha do Julho Verde é uma campanha que ajuda a gente a informar a população sobre os cânceres da região da cabeça e pescoço, que apesar de não se falar muito, é muito incidente. E os cânceres da região da cabeça e pescoço é relativamente comum, então a gente precisa falar sobre isso. E os cânceres dessa região, para a gente entender, são aquelas doenças de câncer que acometem toda a região da cabeça e pescoço, como a tireoide, a boca, que é a cavidade oral, e aí na cavidade oral a gente vai ter os lábios, língua, gengivas, bochecha, o palato, que é o céu da boca. Também teremos a garganta, que aí podemos dividir entre a faringe e a laringe. A laringe é a região das cordas vocais. Também teremos as glândulas salivares, que aqui a gente tem perto do ouvido aqui, a glândula parótida. Debaixo da língua temos a glândula sublingual e debaixo do queixo temos a glândula submandibular. E também temos o câncer de cavidade nasal e seios paranasais. Os seios paranasais é muito fácil a gente lembrar quando a gente tem sinusite e inflama aquela mucosa dos seios maxilares, que aí a gente pode ter câncer nessa região também, tá certo? E também podemos ter câncer na região da pele, da região do rosto, do pescoço, da orelha e do couro cabeludo. Então, são vários locais na região da cabeça e pescoço que podem ser acometidos por câncer. Ah, sim. E quais são os primeiros sinais desses tipos de câncer, doutor? Então, os primeiros sinais, a gente tem que ficar atento realmente. Geralmente as pessoas nos queixam de algumas feridas que não cicatrizam, principalmente na boca, aquelas aftas que passam de 15 dias e não cicatrizam. Ou então, uma ferida na pele que não se fecha. Ou então, uma rouquidão, a pessoa queixa uma voz rouca. Só que essa rouquidão não melhora nunca. E muito pelo contrário, é uma rouquidão progressiva, vai cada dia piorando mais. Isso são sintomas de que o câncer pode estar acontecendo. E também, muitas pessoas nos queixam de caroços, né, de ínguas, que são os linfonodos na região do pescoço, que pode estar indicando alguma doença aí relativo ao câncer da região da cabeça e pescoço. Bom, doutora, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 600 mil novos casos desses tipos de câncer devem ser confirmados entre 2000 e 2022. É uma doença que traz letalidade? Para a gente entender melhor esses números, olha, apenas em 2022, só o câncer de boca, a gente vai ter pelo menos 15 mil novos casos. E câncer de tireoide, pelo menos 13 mil novos casos. Então, realmente, estamos falando de um câncer muito incidente. E, infelizmente, o câncer é uma doença que tem um potencial de extrema gravidade, podendo causar grandes deformidades, grandes sequelas, metástases em locais como pulmão, como fígado e etc. E em casos mais avançados, infelizmente, o câncer pode sim levar à morte. Agora, claro que quanto antes o tratamento for realizado, melhores as chances de sobrevida. Mas o câncer, ele não é uma sentença para o paciente, muito pelo contrário. Alguns cânceres têm alta taxa de cura quando diagnosticados e tratados precocemente. Mais de 90% a gente está falando, quando a gente fala do câncer de tireoide e do câncer de laringe, que é a região das cordas vocais. Doutor, quais são os fatores de riscos, já que a gente está falando desses cuidados, né? Para falar de fatores de risco, a gente tem que falar sobre o fumo e o álcool, que são os dois grandes principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Tá certo? Então, a grande parte, ou a maioria dos cânceres de boca tem relação com álcool e com cigarro. Agora, um estilo de vida sedentário, obesidade, alimentos processados ricos em gordura também atuam secundariamente, assim como uma higiene oral precária. Atualmente, a infecção pelo vírus HPV, especialmente o subtipo 16, que ele é muito comum no câncer de colo de útero,
vem se destacando como um fator de risco importante também. A exposição solar sem proteção contra raios UV também é um fator de risco muito conhecido e pode precipitar câncer de lábio e câncer de pele da região da cabeça e do pescoço. Certo, doutor, e tem muita gente que ainda é resistente e faz a automedicação, né? Isto é perigoso? A dificuldade no acesso ao especialista, associada à resistência da própria pessoa em ser examinada pelo médico, leva a essas situações de automedicação, que num primeiro momento pode até parecer uma boa ideia, porém o que a gente vê na prática é um atraso no diagnóstico, o que implica diretamente no tratamento, sobretudo no prognóstico. Ou seja, lesões diagnosticadas e tratadas precocemente têm índice de cura muito altos e baixíssima sequela, ou mesmo sem sequela, com baixíssimo impacto na qualidade de vida. Agora, quando o paciente reluta em procurar o especialista, se automedica, a lesão que antes era pequena tende a apresentar um crescimento progressivo, que muitas vezes é de difícil resolução, implicando em cirurgias muito grandes, muitas vezes cirurgias mutilantes, radioterapia, quimioterapia, com alto impacto na qualidade de vida, refletindo nos índices de cura, que é proporcional à gravidade da doença. Tá certo. Doutor, tem algum ponto que você queira acrescentar a mais nessa entrevista? Sim, então, a gente está no Juro Verde, então a gente precisa falar sobre a prevenção. E todo cuidado é pouco quando a gente está falando de câncer de cabeça e pescoço. E para prevenir o câncer de cabeça e pescoço é fundamental eliminar todos os fatores de risco, principalmente o cigarro e o álcool. A vacina contra o vírus HPV também confere proteção contra o câncer de garganta, assim como o uso de preservativos durante a relação sexual. Uso de protetor solar, higiene oral rigorosa, uma dieta equilibrada, rica em fibras e vegetais, manter um peso corporal adequado, prática de exercícios físicos regulares também estão relacionados à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Bom, doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal TV Sul e com certeza muita gente agora que está assistindo vai prestar mais atenção e se já está com algum problema, algum desses sintomas, deve procurar ajuda médica. É importante cuidar da saúde sempre. Sempre é bom prevenir. Muito obrigado pela sua participação. Joia, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para todo mundo um pouco mais sobre o Juro Verde.